paz do Senhor! A nossa lição de hoje é Sem Medo de Fantasma. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 6, diz assim: O Senhor é quem me ajuda. Quem aqui já não escutou ouvir alguma história, de fantasma? Mas eu quero deixar bem claro que fantasma não existe. E quando vir qualquer medo desse, temos que pedir para um adulto, ou papai, ou a mamãe, qualquer um dos nossos responsáveis, se ajoelhar com a gente e orar, porque isso é um medo que tem que acabar. E através da oração, esse medo, ele irá embora. Só que a história de hoje vai falar sobre outro tipo de fantasma, que os discípulos acreditavam que era fantasma. Descansar em Deus em meio à adversidade ou um momento de grande angústia e aflição não é nada fácil, não é mesmo? Mas quando lemos a palavra de Deus, aprendemos que a fé precisa ser exercitada. E a história de hoje vai falar sobre Jesus e os discípulos no mar. Certa vez, Jesus foi a um monte orar. Ele estava sozinho, pois os seus amigos, os discípulos, entraram no barco e foram para outra cidade. A viagem no barquinho estava tranquila, já era noite e o mar estava bem calmo. Mas depois de algum tempo, quando o barquinho já estava no meio do mar, um vento muito forte começou a soprar. As ondas ficaram altas, todos ficaram assustados e começaram a gritar. Depois de algum tempo, eles olharam e viram alguém andando sobre as águas, em direção ao barco. Foi aí que o medo aumentou, Quem poderia ser? Os discípulos, tomados pelo medo, gritaram: É um fantasma! Um fantasma? Mas fantasma não existe, não é mesmo? E realmente não era um fantasma. Era Jesus andando sobre as águas. Ao se aproximar, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Neste momento, Pedro, ainda com muito medo, respondeu: Se é o Senhor mesmo, faça com que eu também possa andar sobre as águas. Jesus lhe disse: Venha, Pedro. No mesmo instante, com muita coragem, Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mas de repente, ele olhou para o imenso mar, sentiu medo e começou a afundar. Ele gritou: Jesus, me socorre! Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o tirou da água. E assim que Jesus entrou no barco, o vento acalmou. Mais tarde, Jesus perguntou a Pedro: Por que você ficou com medo? Você ainda não confia em mim? E todos que estavam no barco foram para pertinho de Jesus e começaram a adorar. Viram só? Não importa o perigo, o Papai do Céu está sempre perto de nós para nos ajudar. No meio do mar, ao passar pela tempestade, os discípulos sentiram medo, mas logo descobriram que Jesus estava por perto para os ajudar. E assim que temos que ter fé e acreditar em Deus. Temos que orar e sempre pedir ajuda ao Papai do Céu. E não fazer igual os discípulos, Pois eles andaram com Jesus, conhecia a força de Jesus. Jesus deu poder a eles para eles poderem acalmar o mar. E ao invés de eles usarem o poder que Jesus havia lhe dado, eles sentiram medo e começaram a gritar, ao invés de colocar em prática a fé e o poder que Jesus havia lhe dado. E Jesus, assim como fez vários testes com os discípulos para eles acreditarem no poder dele, ele também faz com a gente. E temos que ser diferente deles. Não temos que ter medo, não temos que temer. E